A beira da praia é repleta de tentações gastronômicas como milho verde, churros, espetinhos, sanduíches prontos, porção de camarão, entre muitos outros petiscos. Apesar de serem gostosos, é fundamental ficar atento a alguns cuidados para que uma possível intoxicação alimentar não estrague o seu passeio. Por falta de má armazenamento, vai acontecer a contaminação por bactéria. Geralmente é por bactéria, é uma bactéria que o nosso corpo não está habituado, porque o nosso corpo é cheio de bactérias, mas são bactérias boas que o nosso corpo consegue conviver em sinergia, em equilíbrio. Então, no caso desses alimentos, eles vão estar contaminados, geralmente por salmonela, Escherichia coli, várias outras bactérias, e que vai causar mal para o ser humano. O ideal é a gente evitar alimentos que foram manipulados ou com má armazenamento, né? Então, na hora de comprar, por exemplo, a gente precisa identificar, primeiro, ter confiança na pessoa que você está comprando, para primeira etapa ter feito de forma correta, que é a higienização, a forma de manipulação e o armazenamento. E também o transporte. Então, no caso do transporte, que vai ser a etapa que a gente vai conseguir controlar, se for, por exemplo, um sanduíche natural, coisas que sejam armazenadas geladas, estejam em ambiente controlado. Então, pelo menos ali, bem geladinho, que você consiga identificar isso. Mas o ideal é que a gente evite esses alimentos. Então, camarão que está ali no palitinho, em céu aberto, milho que você percebe que não está dentro da água em alta temperatura, sanduíches que está fora da refrigeração. Então, todos esses alimentos podem causar uma infecção intestinal, uma intoxicação. Então, é importante a gente tomar cuidado. Geralmente, os casos mais comuns são de intoxicação no verão. A ingestão de alimentos mal armazenados, estragados e mal preparados causam, entre outros sintomas, vômitos, diarreias, mal-estar e desidratação. A intoxicação alimentar ou a infecção intestinal, elas vão dar sinais. Então, geralmente é enjoo, náusea, má disposição, dor de cabeça. E aí o sintoma principal, geralmente, é diarreia ou vômito, que é a forma que o nosso corpo tem para eliminar essa bactéria. Então, se for uma pessoa saudável, o nosso corpo consegue eliminar essa bactéria tranquilo. O grande problema são os grupos de risco, que geralmente são crianças, principalmente crianças entre 1 e 2 anos, até mais ou menos 5 anos, vamos colocar, que são grupos mais propensos a ter quadros graves, e os idosos, gestantes também. Então, a gente precisa, principalmente esse grupo de risco, tem que tomar mais cuidado. A nutricionista orienta que as pessoas deem preferência ao consumo de frutas e alimentos preparados em casa, como sanduíches naturais, embalados individualmente e armazenados em bolsas térmicas para consumir na praia. Quando a gente prepara um alimento, que principalmente com coisas que são mais perecíveis, com maionese, frango, geralmente a gente precisa preparar e guardar ou numa caixa térmica que consegue controlar essa temperatura, e de preferência que tenha o bloqueio. Geralmente essas lancheiras têm uma opção da gente colocar aqueles gelinhos. Então, colocar bastante gelo para que consiga manter essa temperatura ideal. Na praia, alimentos que a gente indica que é fácil de levar e que também a gente pode ter esse controle melhor, são os alimentos mais secos. Então, entra muito a castanha, as nozes, as oleaginosas de forma geral. São alimentos excelentes para levar para a praia, porque não precisa ter esse controle de temperatura. Outros alimentos também interessantes seriam as frutas secas, que também são frutas que não precisam controlar. E as frutas? As frutas, geralmente, elas aguentam bastante temperatura e a gente não precisa preocupar se ela está armazenada na geladeira ou
ou numa temperatura mais quente. Então, só a bolsinha térmica, às vezes sem até o gelo, já consegue controlar. Frutas mais que tenham menos água, né? Então, banana, maçã, pera, goiaba, são frutas que seguram mais e que têm uma segurança maior para a gente levar para a praia. Mas, além do cuidado com a alimentação, é importante se preocupar em manter-se sempre hidratado. Nesses dias quentes, tomar bastante água. Se a gente brincou muito no mar, é interessante usar um repositor natural, então a água de coco entraria bem interessante, e ela também não precisa um controle, porque ela geralmente está fechadinha. O único controle que a gente precisa ter é se a forma que eles abriram ali, se ele lavou aquele utensílio. Então, hoje já tem umas águas de coco que são secas e que abre com um dispositivo como se fosse uma lata de suco natural ou de refrigerante. Então, são formas da gente ter uma segurança maior, né? Então, esses alimentos já vão garantir que a gente tenha se alimente na praia e que a gente tenha uma segurança. Mar Azul informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.